PM Adriano da Nóbrega estava foragido havia mais de um ano. Adriano Magalhães da Nóbrega estava escondido num sítio na cidade de Esplanada, a 3 horas de Salvador. Segundo o BOPE, Batalhão de Operações Especiais da PM da Bahia, Adriano resistiu à prisão usando uma pistola austríaca calibre 9mm e morreu na troca de tiros com os policiais. Dentro do imóvel, a equipe encontrou um revólver, 2 espingardas e 13 celulares. A operação teve ajuda do Serviço de Inteligência da Polícia do Rio. O sítio pertence ao vereador de Esplanada, Gilson Neto, do PSL. O vereador alega que o imóvel foi invadido e que não conhecia Adriano. Há 10 dias, Adriano conseguiu escapar da operação organizada pelos agentes da Bahia e do Rio. Ele estava numa mansão, num condomínio de luxo, na costa do Sauípe, litoral da Bahia. Na fuga, deixou esta identidade falsa. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia afirma que Adriano estava sendo monitorado e diz que ele era também investigado por envolvimento na morte de Marielle Franco em 2018. Adriano foi ouvido na fase inicial do inquérito da Delegacia de Homicídios do Rio, mas no processo que está na Justiça, não é apontado como suspeito da morte da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Ele estava foragido há um ano, desde a Operação Intocáveis, que prendeu o Major Ronald Pereira, acusado de controlar a milícia que explora a comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio. Adriano, que segundo a investigação era sócio do Major no comando desta milícia, também deveria ser preso na operação, mas conseguiu fugir. Adriano foi condenado por assassinato, mas a sentença foi anulada. O ex-capitão do BOPE foi expulso da polícia por envolvimento com o jogo do bicho. Quando ainda atuava como capitão do BOPE, Adriano foi denunciado por grilagem e assassinato. As investigações apuraram que, após a expulsão da PM em 2014, ele seguiu no crime organizado, como segurança de bicheiros e matador de aluguel, até comandar o grupo suspeito de dezenas de homicídios, conhecido como Escritório do Crime. Em outubro de 2003, o então tenente Adriano da Nóbrega foi homenageado na Assembleia Legislativa do Rio por Flávio Bolsonaro, deputado estadual na época. Flávio escreveu que o policial militar desenvolvia sua função com dedicação e brilhantismo, desempenhando com absoluta presteza e excepcional comportamento nas suas atividades. 2 anos depois, em julho de 2005, Flávio concedeu uma nova homenagem, a Medalha Tiradentes, a mais alta honraria da Assembleia Fluminense. Na época, Adriano estava preso, acusado de matar um guardador de carros que denunciou milicianos à polícia. Em 2007, Flávio Bolsonaro empregou a mulher de Adriano, Daniele Mendonça Nóbrega, em seu gabinete na Alerj. A mãe de Adriano, Raimunda Magalhães, também passou a trabalhar no gabinete de Flávio em 2016. As duas são investigadas pela participação no esquema de rachadinhas, quando parte do salário do assessor fica com o parlamentar. O homem acusado de articular o esquema das rachadinhas é Fabrício Queiroz, que também trabalhava no gabinete de Flávio Bolsonaro. Adriano da Nóbrega e o ex-PM Fabrício Queiroz se conheciam há mais de 15 anos. Eles foram do mesmo batalhão. Mensagens trocadas entre Adriano e a mulher dele, Daniele, que fazem parte do inquérito das rachadinhas, citam Fabrício Queiroz. Em uma delas, o ex-capitão revela que também recebia parte dos desvios de salários da Alerj. O advogado de Adriano disse que vai pedir informações sobre a ação policial no interior da Bahia, que terminou com a morte do ex-capitão. Segundo o advogado, Adriano temia ser assassinado. Ele falou que estava temendo pela vida dele, porque ele tinha certeza, segundo ele me disse, que essa operação para prendê-lo não era para prendê-lo verdadeiramente, mas era para matá-lo. Ele falou em queima de arquivo. Ele falou, eu temo por ser uma queima de arquivo. O secretário de Segurança da Bahia, Maurício Barbosa, classificou como estapafúrdia a versão de queima de arquivo apresentada pelo advogado de Adriano da Nóbrega. O advogado de Flávio Bolsonaro disse que Adriano da Nóbrega não faz parte da investigação da rachadinha.
Assuntos que são reservados, tá? Não serão externados por mim em momento nenhum. Presidente, é a minha forma de governar. O senhor viu... Desculpa. O senhor viu a declaração do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de que o senhor estava promovendo o armamento? Como é que vocês têm tempo para perder ouvindo o que o Maduro fala? Eu não tenho tempo. Outra pergunta. Vá no dicionário. Você fez faculdade para isso. Outra pergunta. Outra pergunta. Um governador que o senhor citou. Qual governador? Um governador o quê? Um é artigo indefinido. Então, dicionário. Outra pergunta. Presidente, aqui, boa tarde. Como é que o senhor está acompanhando as investigações da morte do capitão Adriano? O que o senhor determinou ao governo federal? Quem é responsável pela morte do capitão Adriano? PM da Bahia, do PT. Só falar mais alguma coisa? Então o senhor atribui a questão política? Quem matou o capitão Adriano foi a PM da Bahia. Mais ainda, medalha em 2005. Ele foi condenado em primeira instância e absolvido em segunda. Não tem nenhuma sentença tentada e julgada condenando o capitão Adriano por nada, sem querer defendê-lo. Desconheço a vida pregressa dele. Naquele ano ele é o herói da Polícia Militar. Como é muito comum, qualquer policial militar em operação mata vagabundo, mata traficante, e a imprensa, em grande parte, né, vai em defesa do marginal e condena o policial. Outra pergunta aí. Presidente, a Polícia do Rio diz que ele é chefe de uma milícia que atua na Zona Oeste. Não conheço a milícia no Rio de Janeiro, eu desconheço. O senhor não conhece a Não existe nenhuma ligação minha com a milícia do Rio de Janeiro. Não estou dizendo, estou dizendo... Não existe nenhuma ligação minha com a milícia do Rio de Janeiro, zero. O Adriano eu conheci pessoalmente em 2005, nunca mais tive contato com ele. O senhor acha que ele pode ter mudado? Não estou aqui para falar sobre hipótese, investigação. Mas o motivo da morte dele teria sido qual? Olha, a imprensa está dizendo que é queima de arquivo. As fotografias, né, ali, e o que alguns peritos falaram que foi a queima-roupa. Um tiro transfixiante de axila para axila. Ou seja, pega 2 pulmões e coração. E tem um corte grande no peito, pode ser um tiro na região do peito também. Não sei nada mais além disso. Ele é apontado como chefe da milícia e seu filho já condecorou ele na LERJ. Como é que o senhor vê isso? Eu que pedi para o meu filho condecorar, para que não haja dúvida. Ele era um herói. O meu filho recém-eleito, eu determinei, pode trazer para cima de mim isso aí. O meu filho condecorou centenas de policiais. Meu filho não. Se você tiver um mínimo de zelo e consultar na LERJ, moções, né, medalhas, raros são os deputados que não deram centenas de condecorações. Vocês querem me associar alguém por uma fotografia, por uma moção? Isso aconteceu 15 anos atrás. As pessoas mudam, para o bem ou para o mal mudam. Não estou fazendo juízo de valor aqui. Espero que a investigação, se bem que se for aqui pelo Rio Padrão, aquela do porteiro da minha casa, né? Padrão porteiro da minha casa, primeiro não era mais para minha casa a ligação, era para outra casa. Depois, também, a questão de que não é a voz do porteiro. E vocês publicaram largamente também que o meu filho 04 namorou com a filha daquele ex-PM que mora no meu condomínio, é isso? Tem um processo da Polícia Federal, do próprio pai da menina, dizendo que não namorou. Sabe por quê? Porque ela sempre esteve nos Estados Unidos. Então, o tempo todo inventando mentiras contra mim. Não vão conseguir. A nossa luta contra a corrupção será continuar sendo forte, fazendo o possível, que no Brasil é melhor. Não vão querer me botar num saco de gato desse, tá? Não vão mesmo. E ponto final. Presidente. Olha só, não tem obra para minha esposa, vai ser o que está guardado, pelo que eu sei, em almoxarifado, vai ser refeito aquelas salas. E não é obra da minha... A minha esposa faz um brilhante trabalho social. Em vez de vocês, deixa eu terminar, eu não quero ser deselegante, mas com mulher, tá? Em vez de elogiar o trabalho dela, vão para crítica. Vai apenas... Eu desconheço o valor dessa obra, se vai ser tudo isso, mas vai ser reposto às divisórias que não tinham lá no 3º andar. E ela merece, não ganha nada com isso, ela merece uma sala para continuar bem trabalhando, uma obra que ela fazia antes de eu ser presidente da República. O senhor disse que foi o senhor que pediu para o seu filho condecorar o capitão Adriano. Como foi o senhor que pediu para ele empregar no gabinete dele a mulher? Olha, vamos encerrar essa conversa aqui. Vocês estão passando por um absurdo, tá certo? Absurdo. Não tem... Quer falar, Flávio? Vem cá. Fala aí. Qual que vocês querem perguntar sobre a Adriano? Vamos lá. Eu, como deputado estadual,
Eu homenageei centenas e centenas de policiais militares que venciam a morte todos os dias, sobreviviam à troca de tiros com traficantes e vou continuar defendendo. Não adianta querer me vincular à milícia, porque não tem absolutamente nada com milícia. Condecorei o Adriano há mais de 15 anos. Muitos aqui não tinham nem cabelo branco, nem eram carecas ainda. Educação. Há mais de 15 anos. Como é que eu posso adivinhar o que ele faz de certo ou errado hoje, depois de 15 anos? Vou insistir com isso. Então, como não tenho o que falar do governo que está dando certo, que está gerando emprego, que está inaugurando obras, que está beneficiando o estado do Rio de Janeiro, apesar de alguns problemas políticos aqui no estado, que se não acontece isso, uma obra dessa que vai beneficiar milhares, milhões de pessoas de Niterói, do Rio de Janeiro, vai desafogar o trânsito de cargas aqui, vai melhorar o nosso turismo. Vamos colaborar para o Brasil dar certo. E mais, sobre Adriano, para não ter dúvida, a revista Veja dessa semana, está muito claro lá, eu tive a informação de que iriam cremar o corpo dele. Fiz questão de ir para as redes sociais e pedir para que não fizesse. Porque, pelo que eu soube, é aquilo que está na revista, ele foi torturado. Para falar o quê? Com certeza nada contra nós, porque não tem que falar contra nós. Não temos envolvimento nenhum com milícia. Um monte de parlamentar do PSOL só entram em favelas dominadas pelo Comando Vermelho sem gastar um tiro, onde nem a polícia entra, nem parlamentar de esquerda do PT e do PSOL que entra no local dominado por tráfico. Tem um líder do PSOL que fala em redes sociais que continua amigo de traficantes e bandidos. Vamos encerrar a entrevista? Vocês querem a confusão? E está dada toda a explicação aqui. Valeu, pessoal. Para você que perdeu um conteúdo novo aqui do nosso canal, uma notícia de urgência, basta você vir aqui mesmo no YouTube e pesquisar pelo nome do nosso canal, que é Notícia BA Brasil, tudo junto. Vai apertar aqui nessa logo vermelha para abrir aqui a página do nosso canal. Caso você não se inscreveu ainda, basta apertar aqui em inscrever-se, apertar aqui no sino das notificações, vai aparecer essas três opções, você marca a opção de cima todas e aqui em vídeos você vai ver todos os vídeos novos que a gente posta aqui diariamente. Temos aqui diversos vídeos que eu acho que você não viu ainda, que você vai gostar muito de ver essas notícias que estão bombando na web. Então, há um belo trabalho do historiador Rodolfo Machado, que está pegando essas conexões, voltando para o Bolsonaro. Ele vai entrar, lembrando que aquele lema, Brasil acima de tudo, é o lema dos paraquedistas. Que quando saltam, ele entra nesse universo da parte da força contaminada pelo jargão que se convencionou. Porão, frotismo, e esse universo que vai ser colocado, né? Então, no livro do Macluf ele fala, o apelido dele era Cavalão. A questão dele era a força física, não o uso do intelecto. Né? Então, ele é um oficial desse universo que geralmente é pouco lembrado, do final dos 70 e começo dos 80 do Brasil, que há inclusive os gestos dele, deslocados de supostamente pôr uma bomba, levando em conta que aconteceu no Rio Centro, não era algo necessariamente novo para um sujeito desse, para chamar a atenção. Eu queria lembrar que os organismos de repressão, por exemplo, entre militares das Forças Armadas, polícias civis, a figura do capitão Guimarães, elemento da repressão, que fez a ligação com a escuderia Lecoq, e que virou contrabandista e depois virou bicheiro, né? Essa coisa. E lembrar que os generais, como Guberi da Couto Silva, que se tornou executivo da Dow Chemical, grande empresa multinacional, estavam se dando bem. Então, essa retirada, aspas, dos militares, a partir de 85, deixou uma certa tropa de baixo oficialato aí meio, e aí? Vou
vou vender mochila, e nós, como ficamos? Uma coisa muito parecida com os malvineiros da Argentina, que estouram naquele momento, o Coronel Aldo Rico, sim, que protestam. E aí entra uma coisa específica da organização militar. O Bolsonaro é da MAN, ele é até de carreira. Mas existe uma coisa chamada R2. O que é R2, grosso modo? O sujeito vai fazer o serviço militar obrigatório, ele olha, tem comida, tem uniforme, ele fica, vira cabo, vou ser sargento. Aí ele tem um teto de 8 anos, onde ele passa para a reserva como subtenente. Depois, se vira. O R2, ele constitui boa parte dos sargentos, que não são engajados, embora exista escola de sargentos. Então, esse sujeito, depois de 8 anos, ele tem um treinamento militar profissional, ele vai fazer o que da vida? Por razões históricas, pelo Rio de Janeiro ter sido capital, a Vila Militar, onde tem praticamente uma divisão, no Rio de Janeiro nós temos a maior concentração de R2 do país. Normalmente, muitos deles entram nas polícias militares, o que acontece no Rio de Janeiro. Mais ou menos, o que eu estou querendo dizer? Eu já vou contar. Esse sujeito com treinamento militar, ele está na origem dos quadros milicianos. Puxa. E é muito comum até hoje, principalmente na brigada paraquedista, você ter um incentivo a isso. Não são só os traficantes que incentivam. E o Bolsonaro, quando sai e ele é eleito vereador em 88, ele já é candidato desses R2, que são os milicianos. Vocês devem ter reparado naquele candidato, o deputado Hélio, que se auto-intitula, de maneira infeliz, preto do Bolsonaro. Ele é um subtenente. Ele é R2. Então, existe um problema da redemocratização que se parou de estudar militares. Eu lembro... Porque o que vocês dois trazem é que o problema tá na academia, está na formação, de fato. Na formação? Eu acho que a coisa é mais profunda. É aonde? Nós temos uma concepção de democracia, que é a concepção de democracia trazida pela doutrina de segurança nacional, que é a democracia domesticada, ou seja, todos têm liberdade de falar o que quiser, sim, de expressar a sua opinião, desde que essa opinião me agrade. Esse é o conceito. Um dos conceitos trazidos pela doutrina militar é que existe uma casta que ia salvar a nação. Essa casta são os militares. Sim. Os salvadores da pátria, os super-heróis. Eu trabalho muito com essa questão do super-herói. E os policiais entendem que eles são super-heróis porque eles podem matar em nome de uma segurança pública. Fala do presidente e outras autoridades do Estado brasileiro e dos governos estaduais, inclusive, se refere aos policiais como super-heróis. Essa fala é perigosíssima, porque o policial pode entender que cada vez mais ele está tendo um reforço e um apoio para fazer o que bem entender em nome da segurança pública, coisa de super-herói, que o que não é super-herói não pode fazer. Claro, e ele se aproveita disso, porque ele foi eleito com esse discurso. Então as pessoas querem colocar na mão de uma pessoa o poder para resolver todos os problemas do país. Posso acrescentar uma coisinha? Diga. Em 89 é feito o atentado ao monumento aos trabalhadores que foram mortos em Volta Redonda. Só um parlamentar no país se manifestou defendendo o atentado, dizendo que não se pode colocar os comunistas sendo celebrados. Foi um vereador do Rio de Janeiro, chamado Jair Messias Bolsonaro. Não tenho como provar, mas fica nítido no início dessa carreira política a ligação dele com a Tigrada, pelo menos no campo de valores, por ter sido paraquedista, mas concretamente com a milícia. E é muito interessante que o governador do Rio de Janeiro, o Apocalipse Now Witzel, ele tem uma proposta de criar uma polícia militar voluntária do Rio de Janeiro. O que seria isso? A institucionalização da milícia. Então, nós estamos, do ponto de vista da ciência política, assim, no Brasil, um processo muito interessante, que é um refit, um refazer do Estado e dos seus aparelhos. Né? Talvez não seja a ditadura militar, mas a ditadura miliciana, que tenha talvez o maior enraizamento social. Aquela proposta de vender meio botijão de gás é proposta para valorizar o negócio da milícia. Então, essa não discussão
do que tem sido, o que essa presença militar. Eu lembro que os brasilianistas estudavam muito as Forças Armadas Brasileiras, tem o clássico do Nelson Werneck Sodré, a história militar do Brasil, mas a gente parou, a gente não entende, não, são os caras que ficaram lá. E a ideia dos últimos anos, que com a cidadania a gente resolve tudo, esquece que os caras estão lá formulando. E outra coisa que eu colocaria para discussão, os anos da ocupação do Haiti. Sim, mas peraí, vamos pegar tudo isso que a gente falou até agora e apontar os caminhos para resolver essa situação que temos hoje, ok? Então, Adilson, por exemplo, o que a gente precisa fazer para mudar essa formação dentro da academia? Propor algum tipo de solução, certo? Solução existe, é lógico. O que nós não temos, e isso nós não temos desde 88, então todos os governos que passaram desde lá têm a sua parcela de culpa, é realmente instituir o Estado Democrático de Direito que está previsto na Constituição. O que isso quer dizer? Transparência e prestação de contas. Duas palavrinhas simples que encerram uma enorme gama de valores e que nós não temos. As polícias militares não prestam conta a ninguém, as Forças Armadas também não. Só para ficar no campo da educação, da formação, claro, que é a área que eu pesquiso também, o artigo 83 da LDB fala, da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o artigo 83 consta textualmente, o ensino militar reger-se-á por leis específicas. Essa frase retira o ensino militar de toda a abrangência da LDB, ou seja, transparência, prestação de contas, ligação com a realidade social, o espírito crítico. Nós não temos. Nós temos uma caixa preta ou várias caixas pretas nos estados, onde o ensino é desenvolvido de uma maneira que ninguém sabe e não é permitido saber, e formam esses policiais. Ao estabelecer o segredo, permite-se a criação dessa fantasia do que é muito mais que uma fantasia, é uma ideologia voltada à perpetuação do discurso, do combate na sociedade. Claro, porque com transparência a gente pode entender o que de fato é feito e quem de fato são essas pessoas. Falta isso, claro. E a questão, quando eu levantei a questão do Haiti, eu não sei exatamente o número de militares brasileiros que passam por lá, são cerca de 1.000, mas há um rodízio, deve ter passado uns 10 mil. O Haiti se tornou um laboratório para aquilo que o Adilson falou. Basicamente, a ocupação do Haiti por uma força multinacional é garantir que a população haitiana seja uma população que trabalhe com menos de $1 por mês. Sim. O que vai ser a nossa situação. Foi um laboratório para trazer aqui para o Brasil. Foi exatamente o laboratório para o Rio de Janeiro, principalmente. Sim. O tipo de concentração. Foi criada em 2004, 2003, uma unidade que fica em Goiânia, que é a primeira brigada de operações especiais. Ela é uma unidade inteiramente profissional. Ela só tem sargentos e oficiais. São os famosos snipers, os caras que não se identificam, que podem ficar em qualquer local. E sabemos, e ainda há uma história a ser desvelada, vale a pena ter um programa inteiro, a ação das forças brasileiras no Haiti deixou muitos mortos. Sim. É suspeita hoje por órgãos internacionais. Mas foi alvo de denúncia na época da ONU. Sim. E essa questão que se coloca, esse conluio, talvez a única coisa boa da nossa época é que a gente está vendo as limitações da nossa democracia e a gente está, freudianamente talvez, sendo obrigado a aceitar nossos traumas, a enfrentar nossos traumas. Exato, porque vocês dois falaram, inclusive, que a gente não discutiu de fato o que foi, por exemplo, o regime militar e a ditadura e o que foi a violência cometida ali naquele momento. Hoje, com todas essas falas, de alguma forma, a gente precisa aproveitar a chance para discutir tudo isso? Eu colocaria a revisão da lei da anistia, claro, no sentido progressista. Brilhante Ustra é sim um torturador, é um inimigo da humanidade. Torturador e torturado não são a mesma coisa. Mas nesse sentido a gente está falando mais sobre isso? Não, mas hoje? eu acho que um passo antes de colocar os nomes de acordo com a correta denominação é que cada um que exerceu o poder, cada partido político que passou pelo poder desde 88 e teve oportunidade de fazer não fez, que ele faça publicamente a sua meia-culpa. Desculpe, nós não temos essa meia-culpa dos partidos. Eles insistem numa lógica de vitimização de um complô, que até teve,
mas eles permitiram, eu sei que eu estou sendo polêmico, eu peço desculpas, que esse ambiente florescesse ao não tocar em certos pontos desde lá atrás. Então falta uma meia-culpa e vamos nos unir pelo bem do Brasil. Vamos esquecer querências pessoais, vaidades, eu tenho que ser presidente, você não. Vamos escolher juntos um projeto para salvar o país. Eu sei que salvação é um tema messiânico, não quero emprestar, mas nós estamos precisando disso, porque o Brasil é muito grande, é muito bom para acontecer isso que está acontecendo com ele. Claro. A título, voltando para a época da história... Última fala, Maurício, estamos esgotando tempo. Era muito influente no Brasil, da transição, o evento espanhol do Pacto de Moncloa, que foi do fim do franquismo, que todo mundo ficou quieto, que também se esgotou na Espanha. Hoje eles estão tirando o nome de rua, estão derrubando a estátua do Franco. Ou seja, ninguém aguenta durante muito tempo o recalque. Né? E aí a gente precisa pensar, radicalizar a Constituição. E se você me permitir só um minutinho, eu queria fazer uma homenagem. Eu queria lembrar a memória da professora Lívia Cotrim, que faleceu ontem à noite, professora da Fundação Santo André, aqui do ABC, uma grande intelectual, né? Durante 30 anos formou muitos alunos e que nos deixou e é uma referência. Grande parte do adoecimento dela, infelizmente, teve relação com o processo de neoliberalização da Fundação Santo André, que tem causado doenças. Esse modelo de sociedade que está trazendo ou nos mata pela violência explícita ou está nos matando pela essa sociabilidade que é uma regressão civilizacional. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.